Senhoras e senhores, estamos de volta. Tem vídeo, sim, senhor. O São Paulo enfrenta o Fluminense neste sábado e tem notícias sobre o São Paulo, sobre escalação, sobre desfalques, sobre tudo. O jogo é muito importante para o São Paulo, precisa fazer ponto para ainda sonhar com o G8. Lembrando que Palmeiras já vai para a Libertadores, o São Paulo está na Libertadores, o próprio Fluminense está na Libertadores. Vai ser um drama se o São Paulo não conseguir chegar ali, pelo menos a pré-Libertadores ano que vem. Vai ser um baixo astral desgraçado, mas tem um esforço grande para não conseguir, né? O São Paulo parece que vai, depois não vai, parece que vai, depois não vai. A gente vai falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo. Eu peço que vocês se inscrevam no canal. Faça o seguinte, convide um amigo seu que não é inscrito para se inscrever. Um amigo que você goste, que gosta do canal, fala assim, amigo, vai nesse canal e se inscreva no canal. Temos aí uma meta de chegar em 2000, né, em 240 mil inscritos até o fim desse ano. Vamos lá, precisamos de vocês. Inscrevam-se no canal. E quero lembrar também, antes de passar a bola para o Arnaldo, que esse vídeo ele tem o apoio do OneFootball, o aplicativo de futebol que você tem um monte de coisa. Campeonato alemão ao vivo e de graça, narração em português, tudo. Tem um monte de campeonato, outros campeonatos europeus rolando também ao vivo de graça. Tempo real, estatísticas, notícias de mais de 200 times do Brasil e do exterior. E uma novidades do Campeonato Brasileiro, melhores momentos do Campeonato Brasileiro, que ainda não acabou. Vai ter Copa do Mundo chegando, então tem coisa importante também. E tem um negócio, uma novidade, hein? Novidade do mês, é o head-to-head, Arnaldo. O que significa? Isso. O app ele vai exibir um resultado potencial de uma partida específica com base nos resultados das partidas anteriores entre as duas equipes de até 5 anos atrás. Ou seja, São Paulo e Fluminense, como é que foi? Qual é o potencial de resultado para essa partida? Eles vão lá, calculam e vão mostrar para você no app, o que vai dar uma forcinha para você fazer aquela fezinha ali, se você quiser dar palpite por aí. Certo, Arnaldo? Então, é isso, tem o head-to-head aqui no OneFootball. O link está aqui na descrição, ou aqui na cara do Arnaldo, para você baixar o app e ainda por cima dar uma força para a gente. Arnaldo, vamos lá. Cada vez que o São Paulo joga, tem um desfalque a mais. Agora são... Ou dois. Ou dois. São 12 desfalques que o São Paulo tem para esse jogo contra o Fluminense. Quero que você fale sobre isso e quero acrescentar um dado. Vamos falar que eu estou passando pano para o Ceni, mas eu só vou falar. Tem algum outro time nesta temporada do futebol brasileiro que teve tanto desfalque? E desfalque desses aí. Rompeu o ligamento cruzado, quebrou a perna. Esses desfalques que não é que o cara volta amanhã. O cara acaba o ano pro cara. Conta aí para mim. A resposta para essa sua pergunta é não, não teve. E, curiosamente, o auge desses desfalques acontece no final da temporada. É o recorde de desfalques do São Paulo para uma partida. Gerou, ou ficou beirando a casa dos 10, né? Praticamente a temporada inteira. Aí teve um momento que reduziu e agora voltou. Tironi, tem muita lesão complexa, como essa última do Moreira, né? Rompeu o ligamento cruzado, como você disse. Mas também tem muita lesão não tão rara assim e que a demora em voltar é gigantesca, que foi a característica do departamento médico do São Paulo nas últimas temporadas, né? O 12º desfalque do São Paulo é o Colorado, que sentiu novamente um problema muscular. É o terceiro que ele tem desde que chegou ao São Paulo. O Nicão, que teve também 3 problemas musculares, esteve para voltar, voltou a sentir a lesão e talvez não volte mais esse ano. O Diego Costa não jogou mais depois de Córdoba com uma tendinite no joelho, o que me leva a crer que ou ele jogou sem condição alguma em Córdoba ou alguma coisa aconteceu. Ele não tentou voltar, quando o São Paulo estava completamente sem zagueiro, também não conseguiu. O Igor Vinícius, com a pubalgia, que é a mesma lesão do Arrascaeta, jogou contra o Palmeiras, caiu sentado lá depois no campo, jogou bem e não conseguiu mais voltar. Então tem as duas coisas, lesões sérias, que não são de recuperação rápida, e lesões recorrentes em que o departamento do São Paulo não libera jogadores. Somando aos jogadores pendurados, e foi o caso do desfalque do Nestor pelo 3º cartão amarelo, você vai tendo
a cada jogo um desfalque ou 2 desfalques a mais, totalizando 12. 12 e vários deles em setores comuns, como lateral direita, como zaga. Então é isso tudo que o Rogério tem que resolver para a partida contra o Fluminense nesse sábado. Ele tem 20 ou 21 jogadores de linha, como ele gosta de falar, ainda para levar para o Rio de Janeiro. Talvez requisite um ou outro do sub-20 está encerrando suas atividades, sua volta na Copa São Paulo, para rechear um pouco o grupo. Mas não acho muito provável, não. Vá com 20 ou 21. Pois cara, esse número de lesões, 12 lesões, repito, não lembro de time brasileiro nessa temporada que teve tanta lesão. Lembrando que o São Paulo jogou muito jogo, né? Chegou em 2 finais, chegou numa semifinal de Copa Mais do de Brasil, 60, né? jogo pra caramba e tal. Mas é impressionante. Essa história do Nicão, pra mim, eu não sei o que aconteceu. O cara não conseguiu entrar em campo praticamente e era o principal reforço do time para a temporada. Simplesmente não jogou. Você fica falando, não, o Ceni tem que ir embora, o Ceni é teimoso, o Ceni erra na substituição, o Ceni blá blá blá. Eu acho que esse número absurdo de contusões que o São Paulo tem que ser colocado nessa conta, na hora da tal da avaliação, do conselho de classe, o que é que seja, que o São Paulo tem que passar, que o Ceni tem que passar no fim do ano. Quando alguém chegar para lá e dizer, você usou mal o elenco, ele fala, cara, eu não tinha 12 caras, o Colorado que todo mundo fala, tem que jogar, porque o Colorado não joga, porque o Colorado não joga. O cara se machucou 3 vezes. Contusão muscular 3 vezes. Então, claro que tem que ser colocado na balança, né? Inclusive na balança de avaliação do departamento médico, da fisioterapia e tudo mais. O que ocorre com o Rogério é que, mesmo convivendo com muitos desfalques a temporada toda, ele, na minha opinião, conseguiu o mais difícil: escalar bem as equipes para as partidas, mesmo tendo que mudar de um jogo para outro. O problema é durante os jogos. Essa é a questão. O problema maior que o São Paulo teve foi durante os jogos. O Rogério encontrou soluções para as partidas de uma para outra, mesmo com tantos desfalques. É provável até que encontre contra o Fluminense, vamos até esboçar a equipe. A questão é quando ele tem que começar a mexer no time e durante a partida. E isso tem acontecido com frequência, como a gente mostrou aqui no canal durante essa temporada. O Rogério tem conseguido driblar as contusões na hora de escalar, mas na hora de substituir não tem conseguido sucesso. Muito bem. Então, segundo passo aqui, a gente precisa tentar fazer uma escalação para o time Isso. do São Paulo para essa partida, com todas as dificuldades que o Rogério Ceni pode ter. Lembrando, o Rogério Ceni nunca venceu o Diniz, vamos falar sobre isso já aqui. Peço que você se inscreva no canal, aperte o sininho para pegar as notificações e se inscreva no canal. Desafio: chame um amigo seu que não é inscrito para ele se inscrever. Se cada um de vocês aqui fizerem isso, a gente já vai dar um grande colchão de inscritos, que é o que precisamos nesse momento, para chegar em 240 mil inscritos até o fim do ano. Vamos lá. Aperte aí o canal e quero lembrar também, claro, que esse vídeo que você acompanha tem o apoio do OneFootball, o aplicativo de futebol que tem campeonato alemão, campeonato brasileiro, os melhores momentos. Tem Copa do Brasil que já acabou, é verdade. Tem Libertadores também já acabou. Tem outros campeonatos europeus nacionais que você pode assistir ao vivo e de graça no OneFootball, que é o aplicativo mais legal que você pode ter. Tem estatística, tempo real, notícias de mais de 200 times do Brasil e do exterior. E agora tem um negócio, Arnaldo, repita comigo. Head to head. Head to head. Que é o que nada mais é do que o seguinte: eu tenho um aplicativo, ele faz um cálculo potencial dos resultados dos jogos, antes do jogo acontecer. Pega uns jogos específicos e pumba, vai, sei lá, eu não sei se vai ter, mas, por exemplo, São Paulo e Fluminense. Faz um cálculo lá e qual a probabilidade de placar desse jogo aí? Que vai ajudar você, claro, naquela sua fezinha que você faz em palpites, entendeu? Então baixa aí o OneFootball, que além de tudo é ao vivo e de graça. De graça, e você ajuda a gente. Com esse QR Code, ou com o link que está aqui na descrição. Arnaldo, escalação. Você acha que a vida do Ceni é simples? Vamos lá, quem que ele vai escalar? Como é que vai ficar com tanto desfalque? Eu tenho uma pista. Curiosamente, a pista é justamente da partida anterior entre Fluminense e São Paulo, no Morumbi, aquele empate de 2-2 ainda no primeiro turno. Vou te explicar. Antes, rapidamente, o nome dos 12 desfalques: Rodrigo Nestor, Andrés Colorado, Igor Vinícius, Diego Costa, Arboleda, Miranda, Moreira, Caio, Rodriguinho, Nicão, Alisson e
Gabriel Neves asterisco. Gabriel Neves voltou a treinar com o elenco depois. Ele tinha se machucado lá contra o Atlético Goianiense, joelho, lembra? Uhum. Talvez ele viaje para o Rio de Janeiro por falta de jogador, mas ele não tem condição mínima de jogo. É uma emergência da emergência da emergência. O Gabriel Neves pode reduzir de 12 para 11. Vamos lá. Ele não é, por exemplo, considerado para começar jogando, nem menor hipótese. Tirou diante de tantos desfalques, a grande dúvida fica o sistema tático, com 3 ou 2 zagueiros, né? O Rogério jogou contra. O Rogério jogou na última partida contra o Galo com 3 zagueiros, o Reinaldo de ala direito, canhoto, pelo lado. Ele gostou do time, o Rogério, segundo ele, mas ele já avisou na coletiva que não seria exatamente a ideia dele para a partida contra o Fluminense, o Reinaldo improvisado. Por quê? Porque o Fluminense joga de uma forma muito diferente em relação ao Atlético. O Fluminense congestiona o meio, né? Então, diante dos desfalques, da questão do Fluminense, das dicas do Rogério, a minha impressão é que o Rogério vai jogar com linha de 4, 2 zagueiros e 2 laterais, né? Que tal? Se fosse jogar com 3 zagueiros, na ala direita ele tinha que colocar ou o Reinaldo Torto, ou o Igor Gomes, ou o Marcos Guilherme. Não tem outra opção, né? Então, eu fui fuçar a escalação do jogo contra o Fluminense na ida e encontrei ali um time bem possível para o jogo do Maracanã, por incrível que pareça. Naquela oportunidade, o Rogério fez um time misto porque ele priorizava as Copas. Aquele jogo foi o jogo depois da classificação contra o Palmeiras na Copa do Brasil. O jogo da disputa de pênaltis. E ele poupou vários jogadores. Ele não tinha lateral esquerdo, é curioso. E colocou o menino Patrick, você lembra? O cara jogou 15 saiu minutos. Com 20 minutos. O time começou muito mal. E aí teve a contusão do Jandrei. Você lembra tudo isso? Contusão, hein? Contusão do Jandrei, vamos lembrar. O Paulo estava perdendo, o Jandrei machucado, o Patrick com 15 minutos ele tirou o Patrick e o Jandrei colocou o Wellington, que era titular na época, o Reinaldo estava machucado, e o Thiago Couto. Aquele time foi o seguinte, saca só a escalação. Jandrei, depois Thiago Couto, hoje vai ser o Felipe Alves, certo? Sim. Rafinha, deve ser ele. Diego Costa, não será, deve ser o Ferrarese. Léo, deve ser o Léo. E o Wellington, a partir dos 15 minutos do primeiro tempo, bem possível. Aí o meio de campo, que teria que mudar desta vez pela ausência do Nestor, teve Pablo Maia, Thales e Igor Gomes. E o ataque teve Luciano, Éder, porque o Caleri foi poupado, e Patrick. Então, se você for pegar e trocar Diego Costa por Ferrarese, Éder por Caleri, você tem um time que jogou contra o Fluminense. Aquele time virou o jogo contra o Fluminense, jogou bem contra o Fluminense e tomou um gol de empate. Aquele. Tal, depois das trocas do Manuel de cabeça, numa jogada que não é nem a jogada característica do Fluminense, né? Numa bola parada no cruzamento, e o Manuel empatou 2-2. Esse é um time possível e que conseguiu. O Ganso nem não conseguiu jogar bem contra o São Paulo. O Cano não conseguiu jogar bem contra o São Paulo. O Arias não conseguiu jogar bem contra o São Paulo. Com esse time, o São Paulo enfrentou. Eu não estou nem colocando aí a possibilidade, o Galopo, que poderia entrar, o outro poderia entrar. O time do Morumbi contra o Fluminense, trocando o centroavante e o zagueiro, ele pode ser repetido. Não seria para mim uma surpresa. Oi? Tem o Nestor. O Nestor não jogou. O meio de campo foi. Mas você acha que vai ser o Thales, Igor Gomes e Pablo? Qual seria a outra opção? Galopo. Poderia ser o Galopo no lugar de um dos dois. Poderia ser no lugar de um dos dois, mas estou dizendo que esse meio de campo jogou bem. Aliás, o Thales fez uma partidaça e a jogada do gol do Patrick, né? Mas vamos combinar que não é normal os caras pagarem $1 bilhão de dólares pelo Galopo e jogar o Thales, né? Sim, não é. Nessa oportunidade,
o Não, Galopo tô não falando, tinha tô sido. falando nesse sábado, agora, Sim, para naquela esse jogo. oportunidade o Galopo não tinha sido contratado. O que eu estou dizendo é que o Tales se adaptou muito bem ao Fluminense, que é um time que se move toda hora, né? E o Tales fez sua melhor partida na temporada naquele jogo. Estou dizendo que pode ser o Galopo no lugar do Gomes ou do Tales, mas estou dizendo que um time inteiro jogou contra o Fluminense, fora o zagueiro e o centroavante, que não mudam tanto assim a dinâmica geral, né, do resto. E por fim, lateral esquerdo, o quê? Reinaldo ou Wellington? Não, eu acho que jogar com o Rafinha e Reinaldo nas Não laterais é dá. você pedir para perder. Também acho. Então, eu não teria que jogar o Wellington, o Reinaldo ficar para o segundo tempo. Muito bem. E lembrando que o Rogério Ceni nunca venceu o Diniz, certo? Nem quando era técnico do Flamengo e o Diniz do São Paulo, por Ou exemplo. seja, fortes emoções, né? Fortes emoções. Nem quando era técnico do Fortaleza e o Diniz do São Paulo. Se ele quiser fazer 3 zagueiros, o que ele teria que fazer? Aí ele teria que Não colocar. é bom você ter o Ferrarese como um zagueiro que saia jogando numa linha de 3? É que o Fluminense, Tironi, ele não joga com 3 atacantes, ele joga com o Cano entre a É. zaga. Então, 3 zagueiros para o Cano, que é um cara que não se movimenta muito, é discutível. E ele não joga tanto pelos lados como joga o Atlético, ele joga mais pelo centro. Então, com 3 zagueiros, você tem menos gente no meio. É Certo. por isso que eu acho que ele vai com linha de 4, é a minha impressão. Muito bem. Ó, assinem o canal, inscrevam-se no canal, chamem um amigo, um só, que não é inscrito, para se inscrever no canal, certo, Arnaldo? É isso? É isso, meus caros. Ó, o Recado. jogo, ninguém está sabendo direito. É 4h30, aquele horário estranho, que é o horário de Série B. 4h30 da tarde no sábado. A live aqui no canal começa às 6h30, logo depois do jogo no Maracanã. Então é isso, rapaziada. Ficamos por aqui, ó. Eu vou fazer um sinal aqui, vocês se preparem, ó. É Zoom. Estamos lançando mais uma cerveja, hein? Beba com moderação, mas ela Zoom, vem aí, garoto. prepare-se. Pré-Copa do Mundo vai ter um evento físico. A gente estará num local e todos vocês estarão convidados. Fiquem atentos, certo, Arnaldo? É isso mesmo. Então é isso aí, rapaziada. Hasta! Hasta.